E aí, meus nobres, tudo de boa? Vídeo novo aqui. Hoje vamos comentar um pouco sobre Jujutsu, né? Alguns capítulos de Jujutsu que já tem um bom tempo que eu não comento aqui no canal sobre os capítulos que estão lançando do mangá, né? Desse último arco da luta eterna contra o Sukuna, né? Na batalha na terra de Shinjuku. Então vamos começar. Lembrando que desse vídeo aqui a gente vai comentar algumas coisas do capítulo 259 até o capítulo 263. Então, já fiquem avisados que vai ter spoiler, obviamente, do mangá de Jujutsu. E que, se vocês quiserem saber minha opinião sobre outras coisas da obra e outros elementos de outros capítulos, eu já fiz alguns vídeos a mais sobre Jujutsu, tem a playlist aí. Enfim, já deixa o like, se inscreve e bora pro vídeo. Indo falar do capítulo 259 primeiramente, eu gostaria de ressaltar algumas coisas que aconteceram, né? Nesse capítulo a gente teve finalmente a confirmação do nome da técnica do Sukuna, né? O Camino, ou Fogão, ou Fornalha, tem várias traduções de como se chama, né? E a gente tem finalmente a confirmação de que a técnica amaldiçoada dele realmente funciona como uma cozinha, o que é uma coisa muito interessante. Então a gente tem o uso do Camino, né? Desde Shibuya, e a gente entende finalmente por que o Sukuna não tinha usado isso antes. Era porque exige todo um preparo, e para ser usado da maneira correta tem que ser dentro do Santuário Malevolente, né? Tem que ser dentro da expansão de domínio, senão ele não consegue usar da melhor maneira possível. Isso ocorre porque a gente é revelado, né, agora, que a expansão de domínio do Sukuna deixa no ar uma quantidade enorme de partículas inflamáveis, que são explodidas numa reação em cadeia quando o Sukuna dispara, né? O Camino dispara a flecha de fogo. E aí a gente tem uma explicação bem química lá e física sobre reação de elevação e diminuição de pressão do ar e desse tipo de coisa. Basicamente é para explicar de uma maneira mais técnica por que a explosão do Camino é morte instantânea, né? Para todos os seres vivos dentro do domínio. E falando em morte instantânea, nesse capítulo nós temos a morte do Chozo, cara, que foi um bagulho que pegou uma rapaziada de surpresa. Eu fui pego de um pouco de surpresa, embora eu já esperava. Na hora que o Sukuna botou o Camino pra jogo, eu já sabia que o Chozo ia morrer pra salvar o Itadori. Tipo, na minha visão tava bem na cara que isso ia acontecer, porque pelo menos alguém ia rodar ali naquela brincadeira, né? E bem, a morte do Chozo foi uma coisa que impactou na minha visão. Embora eu vi muita gente falando que a morte do Chozo não teve peso, que não foi nada demais e tal. Só que, na minha opinião, teve ali um certo impacto na cena. Mas é porque o Chozo era um personagem que já tinha arco fechado. Na verdade, ele não tinha arco fechado, né? O que faltava pra ele fechar o arco dele era justamente ele salvar o Itadori, que era uma coisa que ele se arrependia muito de não ter conseguido fazer ainda. Então agora, por ele ter realmente sido útil, salvado a vida do Itadori, ele fecha completamente o arco dele e tem o seu fim na batalha, cara. Foi uma coisa que me deixou um pouco triste, porque eu gostava muito dele. É um dos meus personagens favoritos. E um dos mais bem escritos de Jujutsu, né? Só que aí ele acabou morrendo nessa batalha, infelizmente. Embora que a morte dele tenha sido belíssima, uma das melhores na minha visão. Então nós temos a repentina aparição do Todo, que tipo assim, eu não vou falar que eu não gostei, eu gostei pra cacete da aparição do Todo, mas eu não sei se eu realmente vi a necessidade do Todo voltar a essa altura do campeonato. Na minha visão, a luta final mesmo, ou pelo menos o golpe final, tem que ser do Itadori, embora eu goste da ideia, porque assim, o Itadori sozinho contra o Sukuna simplesmente é inviável de se fazer. Agora, o Itadori com o suporte do Todo é uma coisa muito legal. E é uma coisa já muito bem estabelecida, né? Que o Itadori e o Todo juntos são uma dupla extremamente difícil de se enfrentar. Então, é uma coisa que realmente daria um certo trabalho pro Sukuna. Falando do capítulo 260 agora, nós temos o Boogie Woogie renovado, né? Com o Vibraslap do Todo, que sinceramente eu gostei muito. Foi uma saída muito criativa do GG Akutami colocar esse negócio. Eu tenho certeza que ninguém esperava. Todo mundo esperava que o Todo fosse ter uma mão biônica ou alguma coisa assim. Mas o Vibraslap foi realmente uma coisa muito inesperada e muito criativa. Eu gostei muito de ver isso sendo utilizado. Além de que potencializou muito o potencial da técnica do Todo, né? Já que agora ele consegue fazer várias trocas por segundo
conseguindo modificar o número de trocas usando votos vinculativos. Então é bem interessante. A luta do Todo contra o Sukuna... Não, do Todo e do Itadori contra o Sukuna segue exatamente naquilo que eu tava falando, sobre como eles dois juntos são uma dupla difícil de se enfrentar. E no final a gente tem a polêmica cena do Yuta Gojo, né? Do Gojo aparecendo lá, o fantasma do mais forte. Cena que parou a internet, porque o Gojo voltou e não sei o que. No capítulo 261 a gente descobre que na verdade era o Yuta que tinha roubado a técnica do Kenjaku e possuído o corpo do Gojo. Não vou me estender, já falei sobre isso num outro vídeo, acho que num dos vídeos passados do canal, eu falo tudo sobre essa questão do Yuta ter possuído o Gojo, sobre o que eu achei sobre isso. Portanto, eu não vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo. Mas esse tem certos pontos a se levantar. Primeiro, o uso da palavra monstro para definir o Yuta e o Gojo nessas circunstâncias é bem interessante. Porque tem várias cenas do mangá que eles traçam esse paralelo sobre até que ponto um humano é um ser humano, né? Tipo, ainda mais no próprio Sukuna, que praticamente já deixou de ser humano e virou uma força da natureza, né? Uma calamidade. Então é muito interessante ver esse tipo de narrativa sendo aplicada aqui. Além de que essa cena, na verdade, todo esse plot do Yuta, vocês vão ver mais pra frente, que serve principalmente para ressuscitar o papo do... você é Satoru Gojo por ser o mais forte, você é o mais forte por ser Satoru Gojo. Porque agora a gente iria tirar a prova real. Será que se qualquer um tivesse dentro do corpo do Gojo, conseguiria fazer tudo que o Gojo fazia, né? Então, é agora que iremos descobrir. Bom, tirando isso, eu não gosto muito do momento que isso foi feito, porque eu não sinto a necessidade de você trazer o Yuta de volta pra batalha, ainda mais dentro do corpo do Gojo. Além de, obviamente, reviver esse questionamento e esse plot, porque a luta já estava muito boa só com o Itadori e o Todo versus Sukuna, não tinha necessidade de trazer o Yuta de volta, ainda mais nesse momento específico. Porque você, além de tirar parte do protagonismo do Itadori, que era uma coisa muito importante para o personagem que finalmente estava acontecendo da melhor maneira possível, você acaba trazendo um novo adversário para o Sukuna enfrentar e provavelmente ser randomizado, assim como todos os outros adversários que o Sukuna enfrentou até agora, né? Bom, no capítulo 262, a gente teve uma coisa estranha que aconteceu, que foi, basicamente, o capítulo inteiro foi treta dentro da expansão de domínio, do duelo de expansões do Yuta e do Sukuna, mas acabou que esse capítulo teve só 7 páginas, porque o GG também ficou doente. E é aqui que eu queria até abrir um parênteses pra gente falar um pouco sobre como essa indústria de mangá é uma coisa extremamente nociva, né? Para os autores. A gente já viu um pouco disso anteriormente, com, por exemplo... o Togashi lá em Hunter vs Hunter, que sofreu muito problema por causa disso, e outros autores de mangá que retratam que sofrem problemas de saúde frequentes, né? Porque, cara, é só você parar pra pensar, a indústria de mangá é um bagulho que você trabalha igual um condenado, não tem muitas pausas, você ainda sofre muita pressão mental, porque tem a chance do público simplesmente não gostar de nada do que você fez, e aí você manda lá, e você é obrigado a ficar lendo... bosta sobre o bagulho que você se esforçou muito pra fazer o dia todo. Então, tipo assim, antes de vocês irem reclamar que não tá tendo mangá, pausa de novo, autor ficou doente, tal, vai trabalhar. Imaginem nessa situação, tipo, esses caras que produzem essas obras definitivamente não vivem qualidades humanas de saúde. Tipo, eles definitivamente não estão nas melhores condições possíveis. Então, só tenham um pouco mais de tato na hora de falar, tecer as suas críticas contra os autores. A obra pode ser criticada, mas cuidado ao criticar o autor em si, no caso, a responsabilidade, a dedicação do autor. Porque isso é uma coisa que não pode soar não muito legal. Mas, enfim, voltando ao assunto do vídeo, né? Jujutsu Kaisen. Aí, depois de mais ou menos 3 semanas de hiato, porque o GG ficou doente, a gente teve o capítulo 262.2, né? Pra continuar, né? O resto das páginas do 262. Que foi basicamente continuação da luta. E uma coisa bem legal é você observar
o Yuta sentindo muita dificuldade em como conduzir ali o corpo do Gojo, né? Tanto fisicamente quanto sobre energia, porque é só você parar pra pensar, o Yuta, ele basicamente sempre... Não, tipo assim, o corpo do Gojo e do Yuta é obviamente fisicamente diferente. Então é muito difícil pro Yuta manejar o corpo, porque o Gojo tinha um corpo e o Yuta tinha outro. Então quando ele entrou no corpo do Gojo, ele obviamente sentiu uma diferença de altura, tanto que ele mesmo fala lá no capítulo, os braços do Gojo são mais longos do que os dele, é muito mais difícil de manusear do que o jeito que ele já estava acostumado a fazer, né? Além de que a gente tem uma menção que já tinha sido falada anteriormente, que na minha opinião é bem importante, que é que o uso de energia amaldiçoada do Yuta é desleixado. A energia do Yuta é mal utilizada. O que faz até um pouco de sentido. Pensa você, para pra pensar num segundo. Você tem uma quantidade absurdamente, estupidamente gigante de energia amaldiçoada. Você obviamente não vai ficar se preocupando com o quanto de energia você vai gastar. O Yuta provavelmente nunca teve essa preocupação, até porque a energia dele é maior do que a do Gojo, né? Então, tipo, por isso que o Gojo fala que, tipo assim, o uso da energia do Yuta é desleixada, ela é meio mal feita, porque ele usa de qualquer jeito, né? Eles mesmo descrevem o Yuta como um poço sem fundo de energia amaldiçoada. Então, tipo, ele nunca precisou se preocupar com esse tipo de coisa. E então a gente tem o uso da fala amaldiçoada, né? Um gravador que aparece e eles acabam gravando, né, o áudio do Inumaki, que toca um Não Se Mova e o Sukuna é paralisado. A fala amaldiçoada é uma habilidade bem interessante que eu queria que tivesse mais destaque, cara, porque ela é uma saída bem interessante em certos momentos do roteiro, né, pra paralisar algum personagem ou simplesmente explodir ele, mas, cara, a fala amaldiçoada é uma parada que eu queria que tivesse mais destaque. O Inumaki em si é um personagem que merecia mais, né? Ele tem o destaquezinho dele no filme, que ele não queria machucar ninguém, tal e tal e tal, com as palavras dele, por isso ele sempre tomava muito cuidado. Tipo, é um backstoryzinho legal, só que eu acho que definitivamente ele precisava de mais. E bem, aqui a gente tem finalmente o uso dele, né, que ele não tinha feito nada na luta contra o Sukuna até agora. Finalmente a gente tem o uso dele contra o Sukuna. O Sukuna é paralisado e o Yuta usa o vazio roxo contra o Sukuna, que vai ser uma coisa que eu gostei um pouco de como o roxo foi utilizado, mas eu vou falar disso daqui a pouco, quando eu for falar do 263. A aparição do Inumaki aqui também vai ser um outro detalhe importante que vai ser dito no 263, né? Sobre uma coisa que o Yuta cita, do porquê que eles usaram o Inumaki e não a fala amaldiçoada dele. Além do fato de que o Yuta não podia usar, né? Mas tem uma outra coisa aí em cima disso, que eu gostei muito também. Bom, agora falando do capítulo 263, nós temos o que nesse capítulo? Nós temos a barreira colapsando, porque o Yuta acidentalmente estourou ela de dentro para fora com o vazio roxo. Porém, a gente é revelado que o vazio roxo acabou saindo com uma fraqueza, acabou vindo muito mais fraco do que o normal. E logo em seguida o Yuta acaba caindo no chão, porque a técnica do Kenjaku que ele havia copiado também ficou exausta após o uso da expansão de domínio. Mas aqui tem um detalhe importante. Eu vi muita gente zoando, Yuta bucha, Yuta caiu no chão, tal. Mas, gente, entendam uma coisa. O Yuta está... Vamos lá. O Yuta, até agora se passaram por volta de 2 minutos e meio, desde que ele chegou no campo de batalha. Rapaziada, o Yuta precisou pegar a técnica do... pegar outro corpo, a técnica do ilimitado e a técnica de troca de corpo do Kenjaku, que são coisas extremamente complexas de se dominar, e ele tá precisando dominar tudo ao mesmo tempo em 5 minutos. Em menos de 5 minutos, aliás. É óbvio que o Yuta não ia conseguir fazer isso da melhor forma possível. Tipo, tanto que eles mesmos falaram, esse é o plano de emergência do plano de emergência. Tipo, isso é o último caso, tá ligado? Esse plano. Porque era realmente uma coisa que, tipo assim, era o último do último caso. Se não tivesse outro jeito, eles iam botar esse plano em prática. E foi o que eles fizeram. Então, tipo, cara... faz ali um certo sentido o Yuta não ter como usar essa técnica da melhor forma possível. Ainda mais com ele caindo no chão.
Ele mesmo fala que o Kenjaku tinha muita coisa misteriosa e isso é uma coisa que foi deixado claro pra gente dentro da obra. Tipo, o Kenjaku usava a técnica dele de uma maneira muito estranha, tipo... Porque até onde a gente sabia, até onde a gente vai falar da técnica do Kenjaku, era só transferir o cérebro, só. O uso de técnicas amaldiçoadas anteriores, como afirmado pelo próprio GG, se eu não me engano, era por causa de uma série de pactos restritivos que o Kenjaku usava e que permitia que ele usasse as técnicas dos antigos receptáculos dele. Tipo, tem muita coisa envolvida aí. Então, vai saber que outro tipo de pacto, que outro tipo de voto vinculativo o Kenjaku não usou para conseguir manter o corpo dele funcionando da melhor forma possível. Tem muita coisa envolvida e talvez a gente saiba até o momento que o Yuta eventualmente deixar de usar o corpo, né? Lembrando que a técnica tá exausta só. A gente já viu na luta dele contra o Ryu Yaoru que o Yuta recupera a técnica muito rápido. Então, é possível que ele recupere ela numa velocidade impressionante e consiga levantar antes do tempo dos 5 minutos acabarem. Porém, eu acho que... Eu espero que isso aconteça. Por que eu espero que isso aconteça? Porque se isso não acontecer e esse foi realmente o fim do Yuta no campo de batalha, esse vai ter sido uma das piores, facilmente uma das piores jogadas narrativas que eu já vi na minha vida inteira. Porque você tira completamente o papel narrativo do Yuta nessa história toda. O Yuta voltou e não fez absolutamente nada. Porque lembra que a gente já tava tendo esse papo em outros vídeos sobre como todos os personagens que lutaram contra o Sukuna serviram pra tirar alguma coisa dele, minimamente? Serviram pra nerfar ele cada vez mais, até que chegasse o ponto que só tivesse o Itadori ali pra lutar contra ele? Então, cara, simplesmente se o Yuta aparece assim do nada, rouba o corpo do Gojo e não faz nada, ele é sem propósito nenhum. Tipo, todo esse negócio que aconteceu foi sem nenhum propósito. O único propósito que esse plot do Yuta teria, se fosse assim, seria realmente provar que o Satoru Gojo era o mais forte porque ele era Satoru Gojo. Tipo, ele tinha todo o poder que ele tinha porque ele sabia usar, porque ele era bom no que ele fazia. Não porque ele era o mais forte, nasceu abençoado e qualquer um com aquela técnica conseguiria fazer aquilo. Não, era uma técnica muito complexa e o Gojo era um ótimo usuário dela. Porque ele treinou para conseguir fazer isso. Bom, depois nós temos o resto de Todo versus Itadori, e a gente tem uma coisa muito legal, que é o Itadori usando um desmantelar na fronteira da alma do Megumi e do Sukuna, cara, que é um negócio que eu queria ver há muito tempo, que era saber se as técnicas do Itadori conseguiam se entrelaçar entre si, né? Se essa relação misteriosa que o Itadori tem com as almas conseguisse fazer com que ele conseguisse tocar a alma das outras pessoas usando as suas outras habilidades. Por exemplo, lançar um sangue perfurante que machuca a alma do alvo, ou esse tipo de coisa. Agora a gente viu que ele consegue usar um desmantelar na alma do alvo dele, o que foi bem interessante de se ver, né? Foi uma coisa que eu acho que vai ter um papel bem relevante depois, essa informação. Porque lembrando que feridas na alma são difíceis de curar, né? O Sukuna sabe curar, mas ele mesmo fala que demanda um certo tempo, então é complicado de resolver isso. A gente também tem o Sukuna cuspindo seus dedos nessa cena, né? O que é uma coisa bem interessante, porque a gente vê finalmente o Sukuna enfraquecendo na prática. A gente já tinha visto em outros momentos o Sukuna falando que os socos do Itadori estavam separando a alma dele do Megumi, que isso ia ser um problema, mas pela primeira vez a gente vê o Sukuna realmente enfraquecendo. O Sukuna realmente cuspindo um dedo dele pra fora e a gente vendo na prática esse efeito de separar as duas almas, né? Além de que, pela primeira vez nessa luta, o Sukuna admite que corre o risco de perder. Então isso é uma coisa muito interessante sobre o personagem dele, né? Que o Sukuna tá realmente agora não com medo, mas que ele realmente está com receio de que ele possa perder pro Itadori. Que é um avanço significativo pro personagem. Bom, depois disso a gente tem o diálogo do Yuta e da Hana, com a aparição dela em cima do Sukuna, preparada para lançar uma escada de Akó em cima dele. De liberação máxima de energia, por sinal, muito mais forte do que a que o Yuta tinha usado nele anteriormente. Por que a gente tem que mencionar isso? Porque a Hana e o Yuta conversando, a gente tem uma coisa, né? Que o Yuta fala. Cara, o que é roubado na técnica da cópia é que
quando você copia uma técnica, todo mundo sempre fica se perguntando, tipo, ele está lutando contra o Yuta. Todo mundo sempre fica tipo, que técnicas o Yuta pode ter copiado, que técnicas ele vai usar, e sempre acham que o Yuta não consegue usar duas técnicas copiadas ao mesmo tempo. O que a gente vê que, se o Yuta consegue usar com a ajuda do dono original da técnica. Por exemplo, o Sukuna estava com medo do fato do Yuta ter uma escada de Jacó, mas ele não contava que a Hana poderia aparecer e usar uma escada de Jacó. Ele estava tão concentrado nisso que ele acabaria sendo pego de surpresa, que foi justamente o que aconteceu com o Inumaki. Ele estava com tanta certeza que o Yuta não conseguiria usar a fala amaldiçoada por estar no corpo do Gojo, que quando o Inumaki usou, ele entrou em choque, ele travou, porque ele não esperava que isso fosse acontecer. E aí a gente tem o uso da escada de Jacó no Sukuna mais uma vez, que eu acho que vai ter um uso bem interessante. Bom, o que eu gostaria de mencionar sobre isso é que, cara, se a escada de Jacó não causar pelo menos um dano significativo no Sukuna, vai ser muito ruim. Porque assim, a queima-roupa, o Sukuna tomou direto na cabeça. É um ataque rápido. A gente já viu com um ataque rápido que o Sukuna não teve nem reação das outras duas vezes que ele tomou. Então, tipo, e é um ataque feito especificamente para ferir usuários que... Usuários não, mas pessoas que estejam em receptáculos, como o Sukuna está. Então, tipo assim, é um ataque que tem que dar um dano muito significativo. E se não der, cara, vai ser extremamente frustrante como leitor. E extremamente sem sentido, cara, sinceramente. Você pode argumentar o que quiser que é o Sukuna, mas, cara, das outras vezes o Sukuna apanhou pra cacete quando ele tomou um desse na cabeça. Tipo, doeu demais mesmo. Então, tipo, cara, tem que doer dessa vez também. Não faz sentido. O Sukuna que tá lutando agora tá significantemente mais fraco do que o que lutou com o Yuta da primeira vez. Ele tem que tomar muito mais dano dessa escada de Jacó aqui. Mas eu acho que, bom, se vocês não sabem, foi confirmado recentemente que esse aqui é o arco final de Jutsu. Não sei por que precisava confirmar, na minha cabeça já estava óbvio, mas muita gente se surpreendeu com isso, né? Mas sim, esse é realmente o arco final de Jutsu. E o volume em que estamos agora, né? Os capítulos que estamos agora, entrando nesse 263, vai ser o volume 30. E tem grandes chances da obra acabar fechada, né, num número de volumes redondo. Então talvez estamos entrando nos últimos 10 capítulos da história. Se esse for realmente o caso, a luta do Sukuna está muito perto do fim. E esse ataque da Hana pode ser realmente um dos últimos ataques que o Sukuna vai levar. Uma das coisas que vai ser significantemente relevante para a derrota dele, eventualmente. Mas para isso a gente vai ter que esperar para ver. Bom, no mais é isso. Esses foram os capítulos dos últimos meses. Bom, em geral foram bons capítulos, com algumas ressalvas que eu falei ali no meio do caminho. Mas é isso. Deixa o like, se inscreve. Comenta aí o que vocês acharam desses capítulos e o que vocês acharam do vídeo. E é isso. Deixa o like, se inscreve. Até o próximo vídeo e falou!